Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Pedro Milheiro, sou estudante de Direito da Universidade Federal da Bahia e coordenador da Federação Nacional das e dos Estudantes de Direito. E é com enorme alegria que a gente inicia aqui o sexto ciclo de lives que vão finalizar o nosso sexto conjunto de debates acerca de textos que discutem o lawfare. Essa iniciativa ela é feita em parceria com a rede Lawfare Nunca Mais e o canal GGN também, aqui, onde a gente semanalmente tem o programa Direito do Amanhã. E hoje nós vamos discutir com o professor José Geraldo o texto que a gente debateu na semana passada, chamado Carol Proner, intelectual e militante da democracia, da justiça e dos direitos humanos. O professor José Geraldo, que é professor titular da UNB, onde foi reitor de 2008 a 2012, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, é mestre e doutor pela UNB e também atua nessa universidade, além de dar aulas no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Ele ensina, faz extensão e pesquisa e atua com ênfase na área de teoria do direito, sendo também coordenador do projeto Direito Achado na Rua. Vou passar agora para minha colega de mediação, Raquel. Boa tarde, gente. Meu nome é Raquel, eu sou uma das coordenadoras da FENED. Eu vou apresentar um pouquinho a metodologia do espaço hoje. A live terá a duração de 1 hora e terá 2 momentos. O primeiro momento será uma exposição mais livre, onde o nosso professor José vai poder expor um pouco mais de forma livre sobre o texto dele. E depois a gente terá 2 rodadas de pergunta, cada pergunta com duração de 15 minutos. E agora o professor José pode expor um pouco mais sobre o texto Carol Proner, intelectual e militante da democracia e da justiça e dos direitos humanos, linkando um pouco com o lawfare. O professor pode falar. Então, Raquel, Pedro e todos os participantes dessa bela iniciativa, esse projeto Direito do Amanhã, né? É uma alegria estar com vocês e poder dialogar a partir desse tema que nos interpela, né? É uma característica recente dessa nossa conjuntura de luta por emancipação social, por construção de uma sociedade democrática que, por definição, é uma sociedade na qual, né, os direitos são a mediação de sua realização. A professora Marilena Chauí costuma dizer que a democracia não é uma forma de governo apenas. A democracia é uma forma de sociedade. E por isso que a realização social dos direitos é o modo como uma sociedade se constitui, porque na emergência de reconhecimento da legitimidade de novas formas de interação social, na medida em que nós nos associamos, consciente ou inconscientemente, para produzir e reproduzir a nossa existência social, né? Que o projeto político que se consuma nessa expressão democrática, que é uma sociedade em que os direitos são sempre uma agenda em permanente discussão. Por isso eu tenho dito, inclusive contra aqueles que criticam o grau extenso da pauta de direitos da Constituição, artigo 5º, falando que é um excesso de concessões, né? Eu tenho dito que prestem atenção, porque nem aquele elenco extenso completa o campo possível de todos os direitos que são possíveis de ainda se expandir ou de se realizar. Basta ver que o parágrafo do artigo diz que este elenco não exclui outros direitos que derivem da natureza do regime ou dos princípios que a Constituição adota. Que outros direitos que não são aqueles que estão no elenco? São os direitos a inventar. Por isso que se diz assim, e lá no artigo está,
que é os que derivam da natureza do regime. Ora, se o regime é democrático, a natureza do regime é construir direitos permanentemente, não é isso? Ou dos princípios que a Constituição adota. O principal princípio que fecunda toda a Constituição, na linha, inclusive, do que garante o elemento de reconhecimento do que é propriamente uma Constituição, lá na Declaração de 1789, por exemplo, os rebeldes, os revolucionários, que eram burgueses, mas eram emancipadores naquele momento, né? Eles proclamam que não será a Constituição a que não garanta a separação entre os poderes e que proteja os direitos humanos. Pode ter forma de Constituição, artigos de Constituição, sanção constitucional por um processo legislativo, mas se não proteger os direitos humanos, não será a Constituição, será folha de papel. Né? Então, realizar permanentemente a expansão das subjetividades protagonistas e que lutam por reconhecimento é construir direitos humanos. Né? Então, a gente parte do pressuposto de que a democracia é um sistema de contínua invenção dos direitos, né? E que os direitos humanos não são as declarações de direitos humanos, não são os monumentos. Galo da articulação dos trabalhadores uberizados, né? Nas últimas mobilizações deles, o performático da luta foi derrubar estátuas de colonizadores, a estátua do Borba Gato. Na Europa inteira, no mundo inteiro, quando os movimentos se irrompem na cena pública, o movimento negro, por exemplo, que luta contra o racismo, né? Ele sai derrubando estátuas, porque as estátuas são de escravocratas, né? Então, os direitos humanos não podem ser os monumentos, não podem ser as estátuas. Os direitos humanos não são sequer as ideias, porque as ideias estão constituídas por pré-compreensões, por prejuízos, por preconceitos, tudo com hífen, né? Prejuízo, preconceito, né? Que facilmente se tornam prejuízos e preconceitos, né? Então, as ideias, às vezes, têm forma de articulação de inteligência, mas são ideologias que circulam a partir de injunções que formam, né, os contextos hegemônicos de um social problemático, de um social que tem hierarquias, tem segregações. Né? Os direitos humanos são as lutas sociais por reconhecimento da dignidade do humano que se inscreve na sua experiência na história. Por isso que o filósofo Hegel dizia que nós não nascemos humanos, ou seja, a nossa origem biológica, no sentido da célula que nos anima, não nos define. Ele dizia, o que nos define como humano é o nosso processo ativo e propositivo, emergente, como experiência na história. Daí que Simone de Beauvoir, grande escritora, proclamou aquela frase célebre, já ligada à questão das lutas feministas, para dizer, né, hegelianamente, né, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Quer dizer, essa perspectiva que significa, né, um processo contínuo de assumir, né, um protagonismo que é a nossa consciência reflexiva, capaz de avaliar as nossas práticas e tirar delas elementos de orientação da conduta, né, do modo empírico. Marx, nas teses sobre Feuerbach, lembra, né, que não é elementos da contemplação, né? Os filósofos até aqui contemplaram o mundo, são os elementos da ação, da praxis, né?
O que precisa, enquanto pensamento crítico, é transformar o mundo. Em que direção? Na direção de nos humanizarmos, porque a gente não nasce humano, de nos humanizarmos, e na direção de nos emanciparmos de toda forma redutora de opressão e de toda forma redutora de expoliação, de exploração, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de fixar para que a gente entenda, né, a perspectiva, o paradigma a partir do qual nós estamos falando e do que falamos quando falamos dessas coisas. Porque se, enquanto emancipação, a gente luta para humanizar-se, né? Pense, por exemplo, o Brasil, né? Fruto de um empreendimento colonial, né? Que capitalizou a presença exploratória, né, do acumulador, quando chega aqui como expedição de conquista, né? A primeira coisa que ele faz ao chegar é negar o humano dos indígenas, não é isso? Estou usando a expressão indígena para distingui-la dos que chegaram, que eram os alienígenas, né? A primeira coisa que eles fazem é dizer que índio não é gente, né? E se não é gente, não é sujeito de direito, por exemplo, para organizar a sua própria existência e se apropriar dos bens que dão condição de realização das suas próprias existências, não é isso? E veja que essa não é uma questão retórica, é uma questão política, filosófica. Enquanto se discutia esse projeto de colonização, na matriz do empreendimento, o empreendimento que envolve agentes econômicos, lembre-se que durante um período o regente desse empreendimento, entre nós, criando normas, criando regulamentos, foi uma SA, a Companhia das Índias Ocidentais, não é isso? Enquanto se discutia isso, os agentes formuladores de concepções políticas no mundo se reuniam para discutir os fundamentos dessa questão. Vocês conhecem o famoso colóquio de Valladolid, nos anos 1500, 1537, o fecho, quando o Papa Paulo III edita a bula Sublimes Deus para fazer o arremate do debate de 2 anos, com o empreendimento da conquista suspenso para que se decidisse a questão central, que era saber se índio é gente ou não. Os 2 partidos foram liderados por intelectuais, juristas e teólogos, né? Mas se destacando entre eles pela posição, por exemplo, que dizia que os indígenas eram monstros, feras, bestas, né? O jurista Ginês de Sepúlveda, e, de outro lado, o jesuíta, evangelizador, catequista, Bartolomé de las Casas, que naquela época assumiu o episcopado de Chiapas, no México, né? Onde hoje é o México, né? Que, ao contrário de Bartolomé de las Casas, sustentava que os índios eram sujeitos de direito, pessoas humanas, o que levou o Papa, na bula que me referi, a Sublimes Deus, a declarar literalmente que os indígenas são nossos irmãos, gente como nós, têm alma e podem dispor de seus bens. Claro que a cláusula condicionante era desde que se cristianizem, né? Desde que se cristianizem. Mas percebam, o debate continua impregnando a teologia, a filosofia e o direito. Nós editamos com a independência política da metrópole, né? A Constituição de nossa soberania em 1824, mas a expressão jurídica dessa autonomia
manteve o restringente, o condicionante colonial. Por exemplo, a cidadania era dos homens brancos, católicos, proprietários, né? Por isso que a gente fala homens de bem, né? Não é porque eles têm dignidade, é porque eles têm bens, porque era uma cidadania medida pela riqueza do trabalho. Não, porque o trabalho nessa altura era escravo, então ele não humanizava, ele alienava o humano. O próprio trabalhador, ele em si, não é, era alienado da humanidade. O escravo não é pessoa humana, não é isso? Isso vai dizer Aristóteles, vai dizer Cícero, e, de algum modo, com variações, vai dizer o doutor Angélico, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, agora se referindo à mulher para dizer que a mulher é um vaso de concupiscência. Né? Vocês lembram do filme O Nome da Rosa, né? Eu digo filme porque na nossa mentalidade imagética, né? Gabriel Garcia Marques, por exemplo, diz assim, entre nós, na nossa cultura, né? Você pergunta a uma pessoa, leu a Crítica da Razão Pura, de Kant? Aí a pessoa vai responder, não, mas vi o filme. Né? Então, em vez de perguntar a vocês, leu O Nome da Rosa, de Humberto Eco? Vocês vão dizer, não, mas vi o filme. Aliás, o filme é muito bom, né? Mas vocês vão lembrar da cena, né, do seminarista lá, que trocou sexo com a camponesa por conta de um pedaço de músculo da despensa do mosteiro. Surpreendidos, ele foi condenado a rezar em ato de contrição 3 Ave-Marias, não é isso? E ela, a fogueira. E ela, a fogueira, não é isso? Então, o processo de emancipação, por exemplo, quando a gente chega no direito, essas distinções não estão resolvidas. E a gente cria, na esteira do liberalismo já colocada no social, né? Uma Constituição liberal, cujo fundamento é a organização do poder, aquele fundamento lá de 1789. Não será a Constituição se não organizar o poder, não é isso? A separação dos poderes, não é isso? E o fundamento da proteção aos direitos. Abre a Constituição a pauta dos direitos, né? Mas direitos de quem? De quem sobre da exclusão de mulheres, de indígenas, de escravos, de analfabetos, de trabalhadores, né? E que são os que têm renda, não do trabalho, mas dos ganhos da exploração do trabalho. Não é isso? Então, esse é o ponto que eu queria colocar para vocês, que desde então não está resolvido, porque as lutas sociais continuam, mas as contenções permanecem de diferentes modos, restringindo o alcance da subjetividade ativa dos sujeitos que se emancipam. Né? Esses dias vocês devem ter acompanhado a minha participação na CPI do MST. E olha, de novo, parece que a turma do Sepúlveda está ali, enquanto que a turma do De Las Casas está ali contida num feminismo que é também sacrificado no processo político, aquelas mulheres aguerridas dos partidos progressistas, que inclusive chegaram atrasadas na reunião, porque estavam na comissão de ética sofrendo o ataque daquele machismo parlamentar que quer subordiná-las, dizendo que elas devem ser caçadas, porque elas reclamam, reivindicam, protegem, defendem direitos e condenam o fascismo instalado no espaço parlamentar. Né? Bom, então essas injunções são feitas por uma disputa de realização da Constituição, de realização do direito, de realização da democracia, que, como estava lá no espaço da CPI, que opõe, né, a construção social dos direitos, por exemplo, reivindicando uma socialização dos bens de produção, ocupar, né,
contra a criminalização que interdita a luta política por democratizar a própria apropriação dos bens e o acesso ao território, invadir, não é isso? E que agora sacrifica um sujeito social importante que assumiu a força desse movimento, entre outros movimentos, movimento antirracista, movimento feminista, movimento indígena, movimento quilombola, né? Todas essas extrações, movimento por identidades, acabamos de assistir à força da parada gay, né? Que, todavia, aqui e ali vem sendo contidas ou por uma leitura restrita da própria Constituição, ou por uma judicialização que não se abre à inserção no ordenamento das conquistas dos movimentos sociais. Veja, por exemplo, no caso dos indígenas, a cegueira em relação à aplicação no ordenamento nacional das diretrizes cogentes do direito internacional dos direitos humanos, como a Convenção 69, que manda reconhecer os direitos ancestrais dos povos originários. Algo que está na base do debate atualmente no Supremo Tribunal entre a tese do agronegócio, que é estabelecer um marco temporal que anistie a invasão da grilagem, não é isso? E a tese indígena de que há direitos que são anteriores à regulação do Estado e que tem que prevalecer, porque o sistema jurídico tem que ser visto na sua totalidade e os direitos têm que ser contemporanizados no alcance de seu valor fundamental. Felizmente, o voto do ministro Fachin já reconhece isso, e reconhece com argumentos antropológicos, né? Porque se ele for buscar na base da legalidade positiva, é muito difícil construir uma hermenêutica, né, que se abra à legitimação de formas de interação política e social que não seja das posturas burocráticas de um legalismo redutor, né? Eu digo isso porque o nosso tema aqui é o lawfare, que é uma face desse processo, não é isso? Inclusive, professor, perdão te interromper, mas eu queria aproveitar a tua contextualização, que me parece tão importante e fundamental para a gente compreender o lawfare, para já emendar uma segunda pergunta, e acho que já encaixa perfeitamente com o que o senhor trazia, né? Essa construção que alguns também vão do humano e não humano, ou podemos dizer do amigo e inimigo, que no lawfare encontra ali no discurso de combate à corrupção como uma justificativa para que as garantias fundamentais, direitos fundamentais não sejam observados. Então, a pergunta que a gente faz para o senhor é como é que esses discursos conservadores de combate à corrupção eles vão contribuir para essa deturpação do sentido de justiça e como os direitos humanos vão ser cada vez mais postos de lado. Então, boa questão, excelente questão. É mais ou menos o tema que eu trouxe para o meu artigo no volume que é o 2 dessa coleção que foi feita sobre lawfare na América Latina e a guerra jurídica no contexto da guerra híbrida, né? Que é a guerra que se faz hoje, né, não com canhões, com cruzadores, com armas de destruição letal de adversários, mas com o direito. Né? Mas que direito, né? Qual o direito? Não é o direito achado na rua com o qual eu trabalho, né? Esse direito que se reduz ao legal e, como expressão do legal, a uma articulação capaz de formulá-lo e de realizá-lo ao seu feitio, ao seu talante, né? Então, nessa coleção tem vários trabalhos. Por exemplo, eu participei de um outro que foi esse aqui, Relações Indecentes, que trabalha os extratos daquelas falas, né, gravadas dos membros do Ministério Público e da jurisdição de Curitiba sobre
o julgamento daqueles que foram colocados no contexto da Lava Jato, né? E ali o que eu queria trabalhar é como isso representa um modo de conspirar como clandestinidade criminosa, usando a instrumentalidade do jurídico contra o direito, usando a instrumentalidade do legal contra o direito e contra a democracia, usando a Constituição contra a democracia, nas suas várias dimensões. Por exemplo, no plano constitucional, usar uma leitura da Constituição contra a Constituição, criando um mecanismo artificial, por exemplo, para aplicar aquilo que é o controle legítimo da política, o impeachment, né? Para afastar o seu adversário político que tem legitimação popular. Então, a gente diz que por isso que teve golpe, né? Porque usou um instrumento legal, deu aparência de legal, deu face de legal, né? Deu mecanismo gestor de legal, mas não era direito, né? Mas também no caso da aplicação do procedimento judicial, né? Usar o sistema judicial, criar um mecanismo de jurisdição, né? Para fazer uma leitura de aplicação do ordenamento contra o inimigo, né? Que lembrava um pouco o que Maquiavel dizia lá no Renascimento. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Depois aqui, o ditador Getúlio Vargas aplicava isso de maneira mais direta e cínica, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Então, o lawfare só surge assim nessa linha de que você fere a democracia com aparência de aplicação de procedimentos democráticos, fere a democracia, né? Você fere a Constituição com o uso astucioso das normas constitucionais contra a Constituição, não é isso? E você usa o direito de maneira voluntarista e seletiva contra os seus adversários políticos, que é o que está acontecendo no caso da CPI contra o MST, né? Está atacando a democracia porque não vê política onde atua um movimento social, né? Que reivindica um projeto de sociedade, um projeto de produção, um projeto de formação da cidadania, né? O MST tem um conceito de democracia participativa, né? De construção solidária dos horizontes que orientam a sua prática. Ele forma os seus quadros. O Pronera, por exemplo, esse instrumento aí na Bahia, vocês sabem, tem só na área de direito do curso superior, tem turmas especiais do Pronera para a formação de assentados da reforma agrária, em Salvador, na Estadual de Salvador, no em torno de Salvador, em Feira de Santana, né? Turmas especiais, né? E que capacitam, né, os protagonistas do sistema para se apropriarem do direito, para construir o fundamento legitimador, por exemplo, da reforma agrária, né? Por isso que lá na CPI eu pude dizer, com base na interpelação que eles fazem ao sistema, foi possível construir uma jurisprudência de que quem ocupa a terra para fazer cumprir a promessa da Constituição de realizar a reforma agrária, ocupa e não invade, não é isso? É política e não crime. Se aplica a Constituição e não o Código Penal. Não pode ser considerado esbulhador quem ocupa a terra para fazer cumprir a promessa constitucional de realizar a reforma agrária, né? E depois vem, no caso da construção, né, das formas de interpelação da relação pessoas e coisas. Discutir, por exemplo, que mesmo que você se aproprie possessivamente de um bem, isso não pode ser de forma absoluta,
nem de forma universal. Pessoas não são coisas, então você não pode escravizar mais, e se fizer redução análoga à condição de escravo, isso é tão anti-humanista e anticonstitucional como foi lá atrás a escravidão consentida por uma ideologia em que o colonialismo permitia essa separação entre humanos e não humanos, mesmo que fossem biologicamente racionais e tivessem sentimentos, né? Curiosamente, hoje já se discute até que os animais têm sentimentos, né? E o próprio Congresso já estabelece que os animais são sentipensantes, né? São, são sencientes, sentem e pensam, né? Mas ali na CPI vocês veem que eles querem retirar essa dimensão do trabalhador rural, dizendo que eles são criminosos, e na medida em que eles são criminosos, eles não têm o reconhecimento para qualquer tipo de interlocução. E a gente sabe que, mesmo que fossem criminosos, mesmo no limite da exacerbação penal, nenhuma pena pode reduzir a dignidade do humano inscrita na ação do condenado, né? Nenhuma pena pode chegar a esse ponto. Então, é esse quadro geral, né, que vai configurar essa modelagem, né, de uso do conhecimento no plano mais amplo, do conhecimento jurídico no plano mais restrito, e na judicialização de lutas políticas em que o direito não é usado para afirmar a conquista da cidadania, né, mas é para destruir o inimigo, né? Que é o lawfare, né? Que é o lawfare. No meu texto, eu tomo isso em dois planos, resgatando um percurso da Carol Proner, né, que trabalha essa perspectiva enquanto acadêmica, enquanto gestora de atividades, né, que abrem perspectivas críticas para se dar conta desses problemas, mas também o que isso representa do ponto de vista da característica dos sujeitos que se envolvem nesse projeto. Essa coleção é toda marcada pela celebração de mulheres juristas que trabalham essa medida do olhar emancipatório do direito, né? E aí a questão política no nosso país, em que a guerra está sendo feita por outros meios, né? O Clausewitz já tinha dito que a política era um outro modo de fazer a guerra, né? Agora é o direito. Mas que direito? O direito desse, porque o direito achado na rua não é assim, né? Aí na Bahia, com a história social trazida por um João Mangabeira, né? Não é assim que se pensa o direito, né? Não foi João Mangabeira que lembrou que a justiça não é dar a cada um o que é seu, porque senão você dá ao pobre a pobreza, ao rico a riqueza, ao escravo a escravidão e ao senhor o senhorio. Ele dizia, a justiça é ter de cada um conforme o seu trabalho e atribuir a cada um conforme a sua necessidade, não é isso? Vocês precisam estudar João Mangabeira. Vocês só estudam Rui Barbosa. Professor, pegando esse gancho aí da sua fala, a gente tem uma pergunta para o senhor. Para podermos reverter as injustiças e os desrespeitos aos direitos humanos, como deve ocorrer o processo de reparação das vítimas do lawfare? Então, eu acho que pode ter, né, formas bastante qualificadas para fazer essa reparação em vários planos. Por exemplo, o plano político, né? A gente precisa ter consciência de que esses fautores, esses personagens, né, que produziram essa forma tão tão desqualificada, né, de ação política, devem ter um julgamento que envolva a ética que mede a relevância da dignidade da própria história, né? Tem que ir para a lata de lixo da história, tá certo? Mas se escapar, por exemplo, acabou de escapar um deles aí que conseguiu, inclusive, um mandato na Câmara, não é isso?
e outro que conseguiu um mandato no Senado, né? Ambos já foram desmoralizados do ponto de vista, inclusive, do pudor que a justiça acabou desenvolvendo, né? Se dando conta de que ela estava toda sendo embrulhada nessa matéria desqualificadora da sua prática. São muitos anos de luta por reconhecimento da dignidade do direito, né? Então, por exemplo, um deles já teve o mandato agora interrompido por conta de uma decisão da Justiça Eleitoral, né, que considerou violação da ética da eleição, sob o eufemismo de ficha limpa, né? Mostrou a folha corrida da política desse personagem. Está escorraçado em todas as instâncias da prática política, né? Vai pregar no púlpito dele agora, lá no púlpito, né? Mas tem a reparação, que é aquela que envolve, por exemplo, reivindicar que eles respondam penal e civilmente, que tem uma base mais ampla do que a gente chama de justiça de transição, né, que toma os grandes processos, mas que tem a ver também com aquele sentido de reparação que na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi embutida no conceito de violação de projeto de vida e também de que reparação envolve desde pecúnia, reparações como indenização, até restabelecimento da memória e da verdade, né? Isso está se fazendo no plano da política, né? Mas também tem que ser feito no plano da reparação. Por exemplo, a comissão de anistia, quando repara, do ponto de vista da política, aquilo que lá atrás foi o lawfare, sob a forma de lei de segurança nacional, né? Indeniza, ressignifica, recupera as marcas de memória para recuperar a dignidade daqueles que foram ofendidos, né? Dá nome de escola a quem foi criminalizado lá atrás, né? Por exemplo, o slogan da campanha da anistia era Tiradentes, um governo o condenou, a história o absolveu, né? Mas por aí afora, no sistema de anistia, há toda uma política de reparação que já está estandartizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, no caso da legislação, por exemplo, brasileira, implica em restabelecer os vínculos rompidos pelo lawfare, que implica em indenizar com prestações sucessivas ou em volume de uma única prestação, dependendo da opção que se estabeleça, né? E que implica em ressignificar as suas práticas. Aqui em Brasília, agora mesmo, a ponte Costa e Silva, que passa no lago, foi renomeada com o nome de Onestino Guimarães, o antigo presidente da UNE, né, que era estudante de direito, cujo corpo até hoje não foi encontrado, né? Então, agora a gente anda numa ponte que se chama Onestino Guimarães, sanção, isso é sanção, tá certo? E já não se chama mais Costa e Silva, né? Respondi? Respondeu sim, professor. Muito obrigado. Inclusive, acabei esquecendo de mencionar, mas é justamente essa coleção que é organizada pela Larissa Ramina, né, Da Universidade Federal do Paraná, né? Grande pelo intelectual. América Latina, Guerra Jurídica no Contexto da Guerra Híbrida, que a gente tem usado para discutir os textos no grupo de estudos, junto com o lawfare, o Calvário da Democracia. Então, a gente tem mesclado esses dois livros, né, esses textos presentes. Sugiro que veja esse também, tem disponível em e-book, né? Relações Indecentes, que também foi produzido pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, né? E que trabalha aquelas transcrições que o Intercept fez das conversas clandestinas dos membros da
da Força Tarefa de Curitiba, que envolvia esse conluio, né, entre judiciário, Ministério Público, o judiciário, tanto o correcional da quarta região, veja que eles agora estão sob correição, né? E o STJ está mandando ver como é que ali se montou, né, uma clandestinidade que expõe, né, toda essa forma abusiva, né, do exercício do processo judiciário. No meu texto aqui nas Relações Indecentes, que está na seção O Poder de Destruir as Pessoas, o meu texto é: entre os maus, quando se juntam, há uma conspiração. Não são amigos, mas cúmplices, que é uma passagem do texto de Etienne de la Boétie, sobre a servidão voluntária, né, em que eles se referem a essa clandestinidade de gente que se junta, mas que não são fraternos, não são companheiros, são conspiradores, são cúmplices, não se entreamam, se entretemem. Sim. Muito obrigado pela indicação, professor. A gente está formando uma biblioteca sobre Lawfare e a gente vai adicionar lá. Na linha, professor, do que você comentou, e a Andréia aqui lembra de que você aborda a questão das vítimas do Lawfare numa perspectiva de projeto de vidas, né, como você bem comentou e trouxe aqui também. E eu lembro que em uma live realizada no ano passado, com a Rede Lawfare Nunca Mais, o senhor comentou justamente sobre a relação entre Lawfare, um projeto de vida, mas também um projeto de país, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, inclusive que está fora do roteiro, mas está na ordem do dia, que você chegou a comentar sobre a CPI do MST, mas e se relaciona, entendendo a CPI do MST, justamente como um aspecto de um determinado projeto de país que nós não comungamos, e você percebe o Lawfare presente nessa estratégia? Sim, eu achei interessante você estabelecer essas conexões, né? O projeto de vida tem uma retórica bonita nele. O próprio marido da Carol Proner tem uma música muito bonita, A Rita Roubou o Meu Projeto de Vida, né? Interessante, no ambiente que a gente está, ele é o marido da Carol Proner, né? Assim como eu, nos muitos ambientes que vou, sou o marido da professora Anaí, né? Que dá nome à nova escola jurídica brasileira, né? Mas então o Chico, né, fez essa música, A Rita Roubou o Meu Projeto de Vida, né? Então tem esse tom assim que faz parte de uma inferência que nós temos, né, de que um projeto de vida carrega, né, muitas expectativas, muitas aspirações, né, tem um plano, né, tem uma utopia ali inserida, né? E eu achei muito importante que, no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa designação tivesse assimilada como categoria fundante do princípio da reparação. Foi muito trabalhada por um membro, juiz brasileiro, né, professor de direito, que por 2 vezes foi presidente da corte, né, o jurista Antônio Augusto Cansado Trindade. Foi meu colega aqui na UNB, faleceu o ano passado, estava no mandato de juiz da Corte de Haia, né? E os votos do Trindade no processo, sobretudo de Lawfare, lá nos exames que a corte examinou, né, muitos dentro da retranca da justiça de transição, é de que, em última análise, o projeto de vida se amplifica até para também ser projeto de morte e projeto de país, né?
e que, portanto, isto é um bem valioso que precisa ser considerado como um elemento que balize qualquer forma de realização da justiça, né? Claro que no plano mais individual, o projeto de vida são expectativas que os securitários chamam de autuariais, né? Você pode até indenizar, né? Pode ter cálculos de indenização, né? Mas o Trindade lembrava que ele incorpora sonhos, esperanças. E, claro, nem sempre que se equivalham a pecúnia, a dinheiro, mas às vezes é a ressignificação. Por exemplo, quando a família do Onestino Guimarães, aqui na Justiça de Transição, no âmbito da Comissão de Anistia, pediu o reconhecimento da condição de perseguido político para ser anistiado, a família deixou claro que não queria indenização pecuniária. Queria que a sua história de vida, a sua plataforma de luta política fosse reconhecida como inscrita no princípio da justiça e da democracia, né? Tanto que a UNB celebra, homenageia o Onestino Guimarães, como a Brasília, o Teatro Nacional se chama Onestino Guimarães, a ponte agora, né, por decisão da Câmara Legislativa, passou a se chamar de Ponte Onestino Guimarães. Então, o que eu quero lembrar, né, é que o projeto de vida ele não é só uma letra de música, não é só também uma agenda de reparação no âmbito do civil, é também uma configuração de um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade, né? Que está tão bonito naquela música Utopia, né? Que caracteriza esse campo de pensar uma sociedade em que haja superação das condições de expoliação e de opressão do homem pelo homem, do homem contra a mulher, contra as crianças, e entre as pessoas, né? Que são acirradas pelas distinções de classe, de raça, de gênero, né? Aquilo que caracteriza muito o capitalismo, que é ser racista, ser patriarcalista, ser patrimonialista, né? Cheguei lá, não? Chegou sim, claro. Professor, a gente vai, infelizmente, o tempo aqui nas tardes dos sábados passa voando, principalmente estou vendo a Raquel aqui, estou me lembrando do Jacó da Bíblia, né? Cujo projeto de vida era a Raquel. Mas olha, eu pensei nisso também. Até Jeová enganava ele, dizendo, em vez de Raquel, eu vou lhe dar Lia. O Castro Alves fez uma bela poesia sobre esse projeto de vida do Jacó, que queria alcançar, né, a vida feliz com Raquel, né? Ainda que no meio ele oferecesse Lia, né? É sobre. Professor. Raquel, você é projeto de vida de alguém aí, Raquel? Sou, eu acredito que seja. Eu acho que todos nós acabamos sendo projeto de vida de alguém, né? Ainda que não tenhamos conseguido ainda, mas vamos ter todos. Certo. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui, em nome da Federação, da GGN também, da Rede Luta Nunca Mais. Eu sei que a semana tua foi bastante corrida, inclusive mais cedo você estava em live com o Ferro, né? Vocês são alunos da professora Sara da Nova Quadros Cortes? Sou eu não. Eu sou é porque eu estudo na Unijorge. Ah, tá. Mas então eu tenho muitos ex-alunos, muitos companheiros ligados ao coletivo Direito Achado na Rua, que estão instalados aí na ATR, no SAJU, né? Nos movimentos. Agora mesmo participei de uma banca
que envolvia construir, né, a questão do, 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 do social e do jurídico, do direito à cidade na comunidade do Calabar, né? Um projeto muito bonito que está sendo desenvolvido. Então, quando essa live estiver disponível, eu quero fazer circular para os nossos companheiros aí dos vários campos que trabalham a temática de um direito emancipatório, de um direito achado na rua, né? De um direito achado no amanhã. Sim. Inclusive, eu acredito que essa é uma das perspectivas mais ricas para a gente entender o fenômeno, porque, como o senhor bem trouxe, o lawfare se dá sob essa falsa perspectiva de legalidade, de direito, justamente porque ele está, para aquela compreensão que entende o direito diretamente ligado à lei, aquilo está sob a legalidade, né? Mas, por exemplo, na perspectiva do direito achado na rua, que entende o direito muito para além da lei positivada, a gente consegue perceber que o lawfare ele é um antijurídico, um fenômeno antijurídico, né? Exatamente. E de uma forma muito aviltante, porque no final reduz a dignidade da pessoa, porque a isola no incidente do seu percurso e transforma esse incidente na sua própria identidade, criminaliza em última análise, né? Mas também atinge o projeto de sociedade, né? Porque afronta a democracia, né? Por isso que essas pessoas precisam de um julgamento forte que seja, sobretudo, um julgamento ético em relação ao que praticaram de lesão à própria experiência histórica que a gente está trabalhando com tanta dificuldade, com tanto empenho, né, para nos fazer ir adiante do ponto de vista civilizatório, né? Eles disputam conosco o seu passado diante da nossa perspectiva de construir o amanhã. Bonito o título que vocês deram para o programa. É um outro nome para utopia, não é isso? De fato. Professor, mais uma vez agradecemos sua presença aqui. Queria encerrar o nosso bate-papo, lembrando para o pessoal do grupo de estudos que no próximo sábado a gente vai estar discutindo os textos da Maria Luísa Alencar Feitosa, relações Sim, entre lawfare, relações entre lawfare e política econômica, e também o texto do Marcelo Shoa, Lava Jato e lawfare no Brasil. Muito bem. E indicar, né, como eu já comentei, a live que o professor fez mais cedo no Prerro, e também indicar a live do ano passado, de novembro do ano passado, se não me falha a memória, com os parceiraços nossos também, da Rede Lawfare Nunca Mais, falando sobre lawfare. Eu acho que ali também é uma excelente entrevista. Professor, se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade para encerrar o nosso bate-papo. Não, dá alegria de estar com você, de lamentar que o Eugênio não pudesse ter entrado, né? Que é um grande quadro, foi ministro da Justiça, né? Foi meu colega na universidade, né? E que é uma inteligência fulgurante, né? Para poder contribuir com vocês nesse debate, né? E elogiar, né, o processo que vocês abriram com esse espaço, né, que é um espaço crítico importante, né, que interpela, né, que não se conforma, né, que abre perspectivas desafiadoras para pensar o direito, para pensar a política, para pensar a justiça, para pensar a sociedade e para pensar a democracia, né? Parabéns a vocês aí, ao coletivo e à rede que vocês formaram, né? Eu vejo o respeito que vocês angariaram, porque vocês estão dentro de redes muito importantes no Brasil. Isso é algo que qualifica o que vocês estão fazendo, não é isso? Parabéns a você, Raquel, Pedro e todas as forças vivas aí que estão engajadas nessa proposta. Muito obrigado, professor. Raquel. Obrigada, professor.
É isso, pessoal. Tchau, Muito obrigado a gente. todos que assistiram também e um ótimo sábado, pessoal. Mais uma vez, Ótimo professor sábado, Geraldo, um gente. abraço. Tá. E não esqueçam de me mandar o link para eu poder subir, né? Chama assim subir, né? A plataforma do direito achado na rua, tá bom? Claro, não esqueça não. Um Certo. abraço. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, 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 tchau.